Deus é injusto ou você que é invejoso? É sobre isso que eu quero convidar você para refletirmos hoje, a partir da nossa leitura, agora no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. A partir desse capítulo 20, nós chegamos numa fase de transição da narrativa do Evangelho de Mateus, onde, a partir da metade desse capítulo, nós temos a transição para o momento final do ministério, quando Jesus reúne os seus discípulos e eles vão seguir viagem em direção a Jerusalém. E essa caminhada em direção a Jerusalém, a chegada em Jerusalém, os acontecimentos que ali se dão, vão marcar o momento final desse ministério de Jesus, onde, chegando em Jerusalém, os conflitos com os fariseus, o conflito com os saduceus, com os sacerdotes, com as autoridades ali em Jerusalém, se intensificam. Nós temos então as tramas finais para a prisão, para o julgamento, para a crucificação de Jesus. Então, a partir do capítulo 20 até o final então do Evangelho de Mateus, nós teremos esses últimos acontecimentos que se deram ali na cidade de Jerusalém. E essa transição para esse momento acontece a partir do verso 17 do capítulo 20, quando Jesus então reúne seus discípulos e mais uma vez fala para eles sobre aquilo que aconteceria em Jerusalém. A partir do verso 17, ele volta a dizer aos discípulos: olha, nós estamos indo para Jerusalém, e lá eu serei entregue aos principais sacerdotes, aos mestres da lei, serei condenado à morte, mas ressuscitarei depois do terceiro dia. Diante disso e depois dessa fala de Jesus, nós temos um episódio em que a mãe, dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus para interceder em função dos filhos, para pedir que os filhos dela pudessem se assentar à esquerda e à direita, que pudessem ser os seus braços ali, os seus assessores principais, quando viesse no seu reino. Jesus responde e diz: olha, você não sabe o que você está pedindo, você não entende a magnitude do que vocês estão pedindo, vocês não estão prontos para experimentar tudo que está por vir nesse meu ministério. Tem um momento em que Jesus fala mais uma vez aos seus discípulos sobre como nesse reino dos céus a dinâmica de liderança, de influência seria diferente. Nos reinos desse mundo, aqueles que ocupam posição de governo querem dominar sobre as pessoas, mas no reino dos céus as coisas funcionam diferente. Aqueles que querem ser líderes, na verdade, vão servir aos outros. Então, se vocês querem ser líderes, que sirvam uns aos outros. É isso que acontece na segunda metade desse capítulo. Mas a minha reflexão de hoje, eu quero focar na parábola contada por Jesus e detalhada nessa primeira parte do capítulo, do verso 1 ao verso 16 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus traz uma reflexão sobre inveja, sobre a bondade de Deus e a inveja do ser humano. E daí a pergunta com a qual eu comecei essa nossa reflexão. Deus foi injusto? Deus é injusto? Ou você que é invejoso? Será que não é a sua inveja que tem te impedido em muitos momentos de enxergar a bondade de Deus? Aqui Jesus conta uma parábola, e essa parábola tem um público-alvo muito claro, destinado especialmente aos mestres da lei, aos fariseus que cercam Jesus, que se opõem a Jesus, principalmente pelo fato dele estar trazendo uma mensagem de salvação aos pecadores, aqueles que estavam distantes de Deus, aqueles que estão distantes de Deus. E aqui também nós vemos Jesus já preparando o caminho e trazendo esse ensino sobre a salvação que viria para os gentios. E como eles deveriam ser capazes de enxergar nessa mensagem do reino dos céus que chega para os publicanos, para os pecadores, que chega para os gentios, e que esse prêmio, essa salvação que chega através do Evangelho, não é marca da injustiça de Deus, mas marca justamente da bondade, da misericórdia de Deus. E para falar sobre isso, Jesus conta então uma parábola. Essa parábola é a parábola de um proprietário, dono de uma terra, que saiu de manhã cedo para buscar gente para trabalhar na lavoura. Ele passou ali então pela praça principal, onde os trabalhadores ficavam ali sentados esperando por uma oportunidade, por um dia de trabalho numa fazenda ou outra. Esse proprietário então saiu para contratar trabalhadores e contratou gente para trabalhar no seu vinhedo. Ele chegou lá, encontrou as pessoas que estavam ali prontas para trabalhar e combinou com eles: olha, eu vou pagar vocês uma moeda de prata, um denário, dependendo da versão bíblica que você está lendo. Vou pagar a vocês um denário por um dia de trabalho na lavoura. Um denário era o pagamento padrão
por um dia de trabalho, um dia de um trabalhador naquele tempo. Vou pagar vocês uma moeda. Combinaram, acertaram o preço e eles foram então para a lavoura para trabalharem no vinhedo. Passando ali depois, um pouco mais tarde, às 9 da manhã, então aqui no começo do dia, às 6 da manhã ele passou ali, depois ele passou às 9 e viu que tinham outros trabalhadores ali também esperando. E aí ele resolveu contratá-los também. Olha, vão lá para o meu vinhedo, trabalhem, depois eu vou acertar com vocês um valor proporcional, um valor justo pelo dia de trabalho de vocês. E assim ele fez outros momentos do dia. Ele passou lá depois, ele passou às 9, ele passou ao meio-dia, ele passou às 3 da tarde, ele passou às 5 da tarde. E cada hora que ele passava, ele via que tinha ali mais um grupo de homens ali esperando por trabalho e mandava que fossem para o seu vinhedo e trabalhassem. No final do dia, ele mandou então que acertassem com os trabalhadores o pagamento pelo dia de trabalho. No final do dia, às 6 da tarde, então apenas uma hora depois dos últimos que haviam chegado lá para trabalhar. O pagamento começa por aqueles que chegaram por último. Aqueles que chegaram por último foram recebendo. E os que chegaram às 5 da tarde, às 6 horas, quando o dia encerrou, né, quando o sol se pôs, eles receberam uma moeda de prata, receberam um denário de pagamento, o que havia sido combinado com os primeiros. E isso fez com que crescesse a expectativa daqueles que estavam lá primeiro, falaram, a gente vai ganhar mais. Mas eles receberam, todos, independente do horário que chegaram, receberam uma moeda de prata, receberam um denário de pagamento. Os que chegaram primeiro, ao receberem o pagamento, manifestaram a sua frustração e disseram, olha, isso não é justo. Eles chegaram agora, eles acabaram de chegar, não deu nem para suar. Como é que eles recebem o mesmo que nós, que passamos aqui o dia todo debaixo do sol, trabalhando? E aí então o dono daquele vinhedo responde para eles, amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar um dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquele dono da terra responde e explica para ele, olha, eu não fui injusto com você, o que eu combinei com você foi uma moeda, você recebeu uma moeda. Eu quis ser bondoso, eu quis ser generoso com esses que vieram depois. Você vai querer controlar o que eu faço com o meu dinheiro. Eu não posso ser bondoso com o meu próprio dinheiro. O problema não é que eu fui injusto, a questão é a sua inveja. Você está com inveja porque ele recebeu esse valor, por ter trabalhado menos tempo. A sua inveja está te impedindo de enxergar, de perceber a minha bondade, a minha generosidade. Jesus claramente conta essa parábola para passar um recado, para passar uma mensagem aos mestres da lei, aos fariseus, que tanto se opunham e questionavam ele, porque Jesus recebia os pecadores, recebia os publicanos e permitia com que pessoas que não estiveram ali desde o começo, digamos assim, né, não estavam ali dentro do ambiente religioso, não estavam ali apegados aos princípios da lei, que agora pudessem se chegar e serem recebidos nesse reino dos céus. Mas o que Jesus está ensinando, e ele começa essa parábola dizendo, o reino dos céus é como? É dizer que o reino, o prêmio a todos aqueles que se achegarem a Jesus, o prêmio a todos aqueles que receberem a mensagem de salvação e receberem a Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas e aceitarem a graça de Jesus, o prêmio a todos nós é a salvação. E todos nós receberemos esse mesmo preço, esse mesmo prêmio, independente da hora que chegarmos, independente se chegamos primeiro, se chegamos depois. Aqueles mestres da lei que se achavam mais importantes, que se achavam prioridade, porque chegaram primeiro, porque eram mestres, porque eram importantes, não fazia sentido. E nesse reino dos céus, todos receberiam a mesma recompensa. Os mestres da lei não estavam chateados, não estavam frustrados porque Deus estava sendo injusto com eles. Não, eles receberiam também o mesmo, receberiam a mesma graça. O reino que eles habitariam, o reino dos céus é o mesmo. A questão é que eles se achavam melhores do que os outros e achavam que mereciam mais. A inveja os impedia de enxergar a bondade de Deus sobre a vida daqueles que agora estavam se chegando. Quantas vezes você olhou talvez para a vida de alguém que você considerasse menor do que você, menos fiel, menos justo, alguém talvez que acabou de chegar num ambiente de fé e você está aí se achando tão santo, tão merecedor da graça de Deus, e talvez olhe para a vida daquela pessoa e diga, mas como Deus pode fazer algo por essa pessoa?
Como Deus pôde conceder uma graça assim a uma pessoa tão ruim, tão inferior, ou ele acabou de chegar. Quantas vezes você se frustra porque talvez na sua igreja alguém que acabou de chegar, que está ali há menos tempo do que você, ganhou um espaço para servir, uma oportunidade de desenvolver um dom, e você fica dali invejando e reclamando, isso não é justo. Ô, irmão, a bondade de Deus, a graça de Deus nos alcança a todos nós. A bondade de Deus não pode ser medida, não pode ser calculada, nem restringida por causa da sua inveja. Recebamos a sua graça, a sua bondade, sejamos gratos a Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos concede, pela graça que Ele dá a todos nós. E paremos de nos achar dignos de algo, merecedores ou mais merecedores do que qualquer um dos outros nossos irmãos. Diante de Deus, estamos todos sujeitos à sua graça, à sua bondade, não somos merecedores de nada, e que possamos receber com alegria tudo aquilo que o nosso Senhor, na sua bondade, nos conceder. Não deixe a sua inveja te impedir de enxergar a bondade e a alegria que Deus possa manifestar na vida dos outros. Vamos nos alegrar uns com os outros e receber aqueles que forem chegando. No reino dos céus não tem esse papo de quem chegou primeiro, de quem trabalhou mais. Todos nós vamos desfrutar com alegria o reino dos céus, o reino que o nosso Senhor tem preparado para nós. E que mais e mais pessoas venham, que cada vez mais pessoas se juntem a nós, independente de quando chegarem. Quanto antes, melhor. Mas ninguém é maior ou menor pelo tempo de estadia, pelo tempo que estamos servindo ao nosso Senhor. Somos todos nossa, fugiu a palavra. Somos todos indignos dessa graça e desse amor. É a bondade dele que nos alcança. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela agora. Clica aqui na setinha, manda esse vídeo para um amigo, manda para um familiar e compartilha essa reflexão com essa pessoa. E volta amanhã, a gente segue a cada dia um novo capítulo, a cada capítulo uma nova reflexão. Deus te abençoe.